Jeremias, capítulo 46, versículo 25. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu castigarei a Amon de No, a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. João capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. O livro de Jeremias mostra que os escolhidos de Deus, Israel, estavam muito envolvidos com as nações. Isso é um tipo de nós, os escolhidos de Deus no Novo Testamento, que estamos muito envolvidos com o mundo nos seus muitos aspectos. As nações, nos capítulos 46 a 51, tipificam 9 aspectos diferentes do mundo. Hoje o mundo tem ainda mais aspectos. Jeremias nos apresenta essa figura a fim de que vivamos uma vida da igreja que não é poluída pelos diferentes aspectos do mundo. Temos de saber como nos separar claramente do mundo e como não nos envolver ou misturar com seus aspectos. Deus julgará o mundo em todos os seus aspectos e fará uma distinção clara entre a igreja, os seus escolhidos e todos os aspectos do mundo. De acordo com Gálatas 6,16, nós somos o Israel de hoje. Ao nosso redor há muitos aspectos do mundo. Temos de nos perguntar com qual dos aspectos do mundo estamos envolvidos. Podemos estar envolvidos com o desejo de ajudar os outros através de esforços humanitários, ou podemos estar envolvidos com divertimentos mundanos. Seja qual for o caso, estamos longe de Deus. A sequência segundo a qual Jeremias aborda o castigo de Deus sobre Israel e o seu juízo sobre as nações é muito significativa. Primeiro, Jeremias falou do pecado de Israel e do castigo de Jeová sobre Israel. Depois, falou do castigo e juízo sobre as nações que estavam envolvidas com Israel. Ao falar sobre as nações, ele menciona primeiro o Egito e por último a Babilônia. Isso indica que aos olhos de Deus, o mundo é primeiro egípcio e depois babilônico. Babel é a origem, a fonte, de o homem adorar ídolos, de o homem estar em rebelião contra Deus e de o homem se exaltar. Depois de essas coisas terem começado, o mundo tornou-se egípcio. O Egito tipifica o mundo no aspecto de ganhar sustento e ter divertimento. Em Babel, o homem rebelou-se contra Deus, adorou ídolos e exaltou o ego do homem. No entanto, em Babel não havia maneira de ganhar sustento nem de ter diversão. Portanto, segundo a sequência de Gênesis, primeiro menciona-se Babel e depois o Egito. Quando houve fome, o Egito era praticamente o único lugar onde havia comida. O Egito era o lugar de segurança e de desfrute. O livro de Jeremias apresenta-nos uma figura em que Deus vem e pune e julga as nações. Segundo essa figura, a última nação a ser julgada é a Babilônia. Quando Deus julgar a Babilônia, o seu juízo sobre as nações será completado. Ao redor da igreja, que é tipificada pelo povo de Israel, há o mundo egípcio e o mundo filisteu. O mundo egípcio atrai aqueles que estão na igreja no que diz respeito a ganhar sustento e a procurar desfrute mundano. Isso distrai aqueles que estão na igreja da economia de Deus e de Deus como manancial das águas vivas. Jeremias apresenta a economia de Deus a fim de que regressemos à nossa fonte e origem, o Deus triuno, o manancial das águas vivas. Então desfrutaremos e receberemos o seu dispensar em nós, para a sua economia ser levada a cabo.
Deus então se encarregará de manter o mundo afastado de nós. Hoje, na nossa vida da igreja, não deve haver nada que seja babilônico. Devemos remover qualquer rebelião contra Deus, qualquer traço de nos exaltarmos e qualquer adoração de ídolos. Assim seremos os eleitos de Deus sob o seu dispensar para o desfrutarmos. Em vez de desfrutar o Egito como um bom lugar para vivermos, desfrutaremos o Deus triuno e a vida da igreja será o nosso viver. Nessa situação, seremos abençoados por Deus.